Nos anos 70, aconteceu um experimento bastante peculiar com alguns estudantes, cujo objetivo era comprovar uma correlação positiva entre os alunos que entregavam suas tarefas no prazo e os alunos que usavam meias limpas. No entanto, os resultados foram completamente opostos do que se esperava. O psicólogo inclusive brincou, dizendo que parecia que os alunos eram capazes de fazer suas tarefas ou de trocar de meias todos os dias, mas não eram capazes de fazer os dois. Em um outro experimento, agora no laboratório do psicólogo Roy Baumeister, eles colocaram alguns alunos famintos em um ambiente onde parte deles pôde comer biscoitos fresquinhos, enquanto a outra parte só recebeu rabanetes. E não tinha como ser diferente. O grupo que recebeu os rabanetes precisou ter muito autocontrole para não comer os biscoitos, principalmente depois de os pesquisadores terem saído do ambiente para observar os alunos por uma janela oculta. Então, após alguns momentos de tortura, os pesquisadores entregaram para ambos os grupos um quebra-cabeça que era impossível de ser resolvido. E os resultados foram realmente incríveis. O grupo que teve permissão para comer os biscoitos permaneceu firme na tentativa de montar aquele quebra-cabeça por 20 minutos, enquanto o grupo que foi designado a só comer os rabanetes e que já havia gasto boa parte da sua força de vontade ao não comer os biscoitos, tentou por apenas 8 minutos. Veja, esses tipos de experimentos podem ser replicados várias vezes e de várias formas diferentes. Por exemplo, se você entrar em um shopping e pedir para as pessoas resolverem problemas simples de matemática, aqueles que estavam fazendo compras por mais tempo vão desistir muito mais rápido. A questão é que entender as implicações desse tipo de experimento pode tornar uma pessoa muito mais produtiva, além de mudar completamente a forma como você planeja o seu dia. Mas quais seriam essas implicações? Bem, uma delas é que você precisa entender que existe uma quantidade finita de força de vontade que vai se esgotando à medida que você a utiliza. E o segundo ponto é que você usa o mesmo estoque de força de vontade para todas as suas tarefas. E isso é particularmente importante de ressaltar, pois há um pensamento muito comum entre várias pessoas onde elas acreditam que até têm força de vontade o suficiente para fazer o seu trabalho, mas nunca sobra força de vontade para fazer exercícios quando chega em casa. Veja, não é que você tenha um estoque diferente de força de vontade para o trabalho e para o exercício. O que é mais provável é que você tenha esgotado completamente sua força de vontade no trabalho e agora não sobrou mais nada para fazer exercícios. É a mesma coisa se olharmos para o experimento das meias. Se você for primeiro para a lavanderia por 2 horas para lavar sua roupa, vai ser muito mais difícil para você começar a fazer as suas tarefas depois, ao contrário de um estudante que já foi direto para a lição de casa. Outro bom exemplo que podemos citar é o seguinte cenário hipotético. Digamos que você acorde em um sábado e, ao invés de começar um trabalho criativo, você decide ir fazer compras antes. Bem, você já sabe como é cansativo todo o processo de sair para fazer compras, principalmente quando esse processo leva mais tempo por conta das filas, por exemplo. Agora, se você tivesse acordado e começado a fazer seu trabalho criativo primeiro, é muito provável que você iria conseguir realizá-lo muito melhor. Portanto, é extremamente importante entender como a força de vontade funciona, porque as pessoas que entendem bem sobre isso são muito mais eficazes na vida do que as que não entendem. O autor Neil Strauss, por exemplo, pede comida por entrega todos os dias, e para alguns que não entendem sobre o funcionamento da força de vontade, isso pode parecer um grande desperdício de dinheiro, e por isso eles acham que seria muito mais viável que ele preparasse suas próprias refeições. Porém, o que eles não levam em consideração é que isso esgotaria a força de vontade dele, e assim ele não conseguiria dedicar seu tempo à escrita, o que por consequência poderia levá-lo a perder a oportunidade de dominar o que futuramente viria a se tornar o seu legado. Então, mesmo que essas pessoas vejam isso como um grande desperdício, esse prejuízo poderia ter sido muito maior. Pois se ele não tivesse a força de vontade para se manter no seu foco de dominar a escrita, ele não teria alcançado o sucesso que alcançou e nem se tornado a pessoa que se tornou. Então, da próxima vez que você acordar com a intenção de fazer as suas coisas durante o dia, não comece esse dia abrindo o Instagram logo de manhã e desperdiçando toda a sua força de vontade, decidindo se você quer acompanhar os stories dos seus amigos ou se vai ler aquele site cheio de mentiras e notícias descabidas.
Também não abra seu e-mail logo de cara antes de reservar um tempo para fazer o seu trabalho criativo, e muito menos perca 30 minutos pensando no que você vai querer tomar no café da manhã. Ao invés disso, pense em como automatizar o máximo de coisas que você puder, mesmo que seja através de um delivery, como o Neil Strauss fez, pois assim você poderá se concentrar no que é realmente importante. Essa é uma abordagem produtiva porque cada coisa que você gasta energia fazendo e que não é tão importante acaba esgotando uma força de vontade que poderia ter sido dedicada a qualquer outra coisa que fosse de fato mais importante para você. Novamente, a maioria das pessoas não entende como a força de vontade funciona, e isso faz com que ela seja completamente desperdiçada e te impeça de realizar as suas coisas. Agora, tudo o que você precisa fazer é avaliar a sua rotina e ver se você está executando corretamente a ciência da força de vontade. Então assim, se você estiver começando o dia desperdiçando tempo e força de vontade, tendo que decidir o que vai comer de manhã, talvez seja a hora de pegar o seu caderno e fazer um bom planejamento. Se você estiver deixando para fazer o seu trabalho criativo mais tarde e sendo improdutivo por isso, então talvez seja a hora de perceber que ele precisa vir primeiro. E se você estiver focando em fazer 20 coisas diferentes ao invés de focar em uma só, então talvez seja a hora de perceber que isso nunca vai acontecer e que, na verdade, você precisa escolher qual delas é de fato mais importante e que te faça sentir genuinamente bem. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!